Família palmeirense, Palmeiras se preparando para o jogo aí das quartas de final, né? Jogo esse importantíssimo, né? Pegou o Chelsea, pessoal. Eu acho que tem tudo para o Palmeiras fazer um grande jogo e quem sabe conseguir uma bela vitória contra o Chelsea. A gente já viu que o Chelsea não é esse bicho papão todo, né? Eu acho que tem jogo, eu acho que o Palmeiras tem elenco para fazer um grande jogo, né? A expectativa é que, claro, o Palmeiras vai perder alguns jogadores para esse jogo, mas também o Chelsea está sem alguns jogadores. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para passar para a semifinal, né? Para aqueles que diziam que o Palmeiras não ia longe nesse Mundial, tá aí. Talvez seja o único clube brasileiro que vá tão longe, né? Abel Ferreira está preparando a equipe, né? O Abel Ferreira sempre traz algumas mudanças para esses duelos, né? Eu acho que mais uma vez vai ter mudanças, né? Mas as mudanças que entrar, pessoal, o Palmeiras tem um elenco qualificado, eu acho que não importa quem entre, né? Você viu, o Paulinho jogou 30 minutos, decidiu. Você imagina aí Paulinho 100% nesse Mundial de Clube, né? Acho que Paulinho tiver 100%, eu acho que o Palmeiras hoje seria outra equipe, né? Mas fazer o quê, né? Vamos aguardar que tudo vai dar certo e que o Palmeiras vai sim para a semifinal, né? Essa é a expectativa do torcedor palmeirense, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo vai para a ESPN Brasil, link da descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Com problemas o Palmeiras para enfrentar o Chelsea. São problemas graves, né? Porque são problemas concentrados num setor do campo específico, que é o setor defensivo. Então, o Palmeiras não tem seus dois zagueiros titulares e não tem o lateral esquerdo, que são jogadores, todos eles que formam uma base de sustentação dessa equipe do Palmeiras, né? Posso acrescentar? No setor defensivo, perfeita a sua colocação, mas também muito no ofensivo, pelo Piquerez, pelas subidas do Gustavo Gomes para fazer gol de cabeça, concorda? Sim, são jogadores que participam dos processos ofensivos, o Gustavo Gomes especialmente nos escanteios, né? É um jogador muito presente ali, o Piquerez é um jogador que faz muito cruzamento, passa muito ali, né, pela linha de fundo, mas eu acho que nesse aspecto ofensivo, até se jogar o Vanderlan, por exemplo, ele é um jogador mais ofensivo, né? O problema dele, a dificuldade dele é mais na recomposição. E é justamente, a Mari já falou sobre isso, né? Onde cai o Pedro Neto, que é um jogador muito agressivo. Normalmente, né? Ele pode jogar pela esquerda ou pela direita, mas pode cair ali nas costas do Vanderlan. Se for a opção, a entrada do Vanderlan, é um jogador de atacar espaço com muita precisão, com muita força, com muita velocidade. Então, quando o Palmeiras vai ter que lidar com isso, vai ter que lidar com um time de nível europeu, enquanto ele está muito desfalcado. A gente tem a mania sempre a gente que eu digo o brasileiro em geral, achar que dá. Acho que dá, não é tudo isso, esse Chelsea não é o melhor time e tal, mas vai ser um jogo difícil, muito difícil, e sim, o Chelsea entra como favorito. Mais um jogo difícil, né? Daqui para frente não tem moleza, a gente sabia disso. A fase dos brasileiros com vitórias, que tudo serviu para aquele papo para alimentar toda aquela semana sobre a América do Sul e Europa. A gente sabe que agora vai afunilar. E já afunilou para todo mundo. E para o Palmeiras vai afunilar mais ainda. O Palmeiras chega com a linha de defesa, só sobrou o lateral e o goleiro. Repôs bem a zaga com o Bruno Fux, é verdade, a ausência do Murilo, jogou muito o Fux, mas vai ficando cada vez mais... Na minha avaliação... Você jogou muita bola. Ele jogou mal contra o Inter Miami e jogou muito bem contra o Botafogo, o Bruno Fux. Mas contra o Inter Miami não foi só ele que jogou mal. Ele entra, né? Ele entra, já está 1-0. O time não foi o mesmo. E essa coisa do o Flamengo já mostrou que dá. Mas é um outro momento, né? É um outro momento da competição. Eu acho que agora o Chelsea é um Chelsea mais fortalecido, inclusive animicamente, para essa disputa. O páreo vai ser muito duro. Pelo menos o Palmeiras tem possibilidades. Eu acho que tem boas possibilidades. Maiores possibilidades do que se o adversário da vez fosse o quarteto fantástico aí que está pintando o Mundial, né? Que é o Paris Saint-Germain, o Bayern, o City ou o Real Madrid. Então, ainda é a esperança de passar mais uma fase. Passando pelo Chelsea, o Palmeiras será semifinalista. Por isso é que a gente, assim, em sã consciência, não esperava de times brasileiros. Um brasileiro semifinalista
tem uma dificuldade muito grande. Eu já citei 4 Antes do Mundial já era difícil alguém imaginar um brasileiro nas quartas de final. É que 2 desses... Poucos pensavam nisso. É como caiu brasileiro contra brasileiro, facilitou. Mas assim, antes do Mundial era a minha perspectiva era essa. O Igor Jesus ia fazer o gol, se ele protegeu a bola. Muito, assim, com a cara no chão ali, impressionante, é muito espírito, né, desse Palmeiras. O Palmeiras é muito resiliente, o trabalho do Abel. O Abel ontem, várias coisas eu discordo dele, né, em coletivas, inclusive ontem, quando ele fala que o Palmeiras sempre precisa se provar, há 5 anos que ele está aqui precisando provar o valor, enfim, não, a gente sempre... ressalta e enaltece o poder do Palmeiras de sempre dar a volta por cima, de sempre se recolocar. Um time muito resiliente. Falei aqui, a notícia ruim para o Botafogo era que dificilmente o Palmeiras repete más atuações em sequência. Ele não repetiria o jogo contra o Inter Miami, perdão. Isso não iria acontecer da parte comportamental e da parte técnica. Então, contra o Botafogo, o time foi muito melhor, o time foi muito Palmeiras mesmo, inclusive para buscar o gol na prorrogação. Agora ficou muito claro como o Botafogo ele cai com as mudanças. Não teria como, dentro do Mundial, elas já darem respostas dessa forma. Contra o Seattle foi a mesma coisa. O Botafogo cai, o Botafogo faz um péssimo segundo tempo quando mexe, quando precisa colocar os jogadores que tinham acabado de chegar. Então, assim, ficou muito claro isso, muito evidente para o Botafogo. Eu só discordo com o Eugênio sobre ter competido, inclusive levado para a prorrogação. Eu acho que o Botafogo ele sobreviveu até a prorrogação. Eu acho que ele não competiu, eu acho que ele sobreviveu até a prorrogação. Eu estou mais contigo, Mari, até porque se a gente analisar de uma forma mais direta e básica, o John fez várias defesas durante o jogo. Coisa que o Everton não fez. Teve bola do Richard Rios, teve 2 ou 3 do Estevão. A verdade é que uma ele estava impedido, mas ele fez o John trabalhar. Teve bola do Maurício. O Everton, durante o jogo, fez quantas defesas? E a própria cronologia do jogo, mas né? isso foi exatamente assim, era uma proposta. O Palmeiras foi muito melhor para mim. O Palmeiras foi melhor, muito melhor. Mas dentro de um contexto em que o Palmeiras entrou para atacar e o Botafogo entrou para se defender. E o Botafogo tinha feito isso nos 2 jogos anteriores. Eugênio, mas às vezes você entra para se defender e você consegue uns contra-ataques, consegue incomodar o adversário mesmo se defendendo. Vamos lá, Abel. O Botafogo não conseguiu. É claro que você tem que tirar a diferença do que é um PSG e do que é um Palmeiras, ok. Mas todos nós aplaudimos o Botafogo ter vencido o PSG. E o Botafogo chegou poucas vezes no ataque contra o PSG. Soube aproveitar. Aí chegou 2 ou 3. Boa que teve. Que fez um gol chegou e teve... no segundo tempo mais 1 ou 2 vezes. Então, contra o Palmeiras... Pouquíssimas. Contra o Palmeiras chegou também, Abel. Depois que sofre gol, inclusive, ele pressiona. Não, depois na prorrogação. Também o Palmeiras... O Palmeiras foi o jogo inteiro, também gente. abre mão, tira o Paulinho para colocar um outro zagueiro. Foi no intervalo. Logo depois da substituição, e tinha um monte de gente nas redes sociais, palmeirenses, enfim, cornetando o Abel porque ele tinha tirado o Estevão. E eu pensei, eu também não teria tirado. Eu até concordei com alguns corneteiros ali, ou com todos, que eu pensei comigo, eu também não teria tirado o Estevão. Você só pensou, você não cornetou, né? Não cornetei. Mas eu espera acabar. Eu cornetei internamente. Na minha cabeça eu pensei, poxa, o Estevão tá dando um trabalho pro Vitinho, já fez o John trabalhar 2, 3 vezes. Ele né? tira o Estevão. Ele tira o Estevão nesse momento do Estevão. Mas quem entrou no lugar do Estevão? O Luigi. Paulinho entrou no lugar. O Luigi. Não, o Luigi. Oficialmente ali, o Luigi entrou no lugar do Vitor Roque. Ah, tá, ok. Tá, mas no espaço no campo, quem ocupou mais ali foi pelo menos. Então. E ele que já Salvou ganhou. o Paulinho, né? Ele que já ganhou uma Libertadores com o Breno Lopes entrando ali, com ninguém entendendo. Não, e a outra com o Daverson. O Davinho também. O Davinho ainda era de casa, tinha aquela coisa. O Breno Lopes, saiu do banco, dia o do Davinho Breno também, Lopes. não saiu? Sim. Contra o Flamengo, ele saiu do banco. As duas Libertadores. Entrou no lugar do Veiga. E uma situação ontem que poderia ter acontecido também era o Abel ter invertido o Estevão depois que o lado esquerdo do Botafogo fica amarelado, né? Então o Botafogo ele tinha o lado direito com questões físicas, porque o Vitinho antes também já era dúvida, o Jair também já era dúvida e recebe atendimento já no começo do jogo e depois sai. E aí o Barbosa amarelaram desde o início praticamente e depois o... Eu não concordo de Estevão ter saído, pessoal. Acho que Estevão é aquele jogador que pode decidir a qualquer hora, né? Então, para mim, ele não deveria ter saído. Mas, é como a mídia tá falando aí, né? Tudo que Abel faz, pessoal, dá certo, né? Principalmente aqueles jogadores vindo do banco.
O jogador veio do banco, dá certo, né? Foi Paulinho, foi Maurício, né? Então, ok, as críticas é de um torcedor que quer ver o melhor jogador em campo, mas às vezes o cara tá enxergando o jogo melhor do que a gente, né? Então, eu tinha falado desses 3, teve o quarto, que é um zagueiro que é obrigado a entrar numa fogueira danada. Sim. Uma fogueira danada, então é muito difícil. Muito. Mas, cada um com a sua cabeça, né? A gente já viu esse Palmeiras sofrer derrotas importantes durante esse período de gestão do Abel Ferreira. O Palmeiras já foi eliminado, perdeu competições, ano passado mesmo. Foi eliminado por esse Botafogo nas oitavas de final da Copa Libertadores. Tinha sido eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil. Deixou de ganhar um campeonato brasileiro perdendo para esse Botafogo em casa, na reta final da competição. E depois, na última rodada, perdeu para o Fluminense. Esse Abel Ferreira já tinha perdido 2 mundiais de clubes. Um deles contra o Chelsea, jogando todo lá atrás, mas quase levou para os pênaltis. E não houve nenhuma decisão intempestiva de mandar o Abel Ferreira embora. Caiu para o CRB numa Copa do Brasil. Se eliminação assim, em Copa fosse sempre motivo para decisão, quantas vezes o Simeone já teria sido mandado embora do Atlético de Madrid? Abel Ferreira, quantas? Só para o Real? Só final de Champions para o Real? Dirigindo o Palmeiras com controle, com domínio total do seu elenco, do seu departamento de futebol, sabe, com a capacidade de alternar os jogadores, alternar sistemas de jogo, alternar propostas de jogo. Isso tudo acontece porque tem havido uma sequência de trabalho de um técnico que perde e ganha. Ganha muito. Que é normal no futebol, você não vai ganhar sempre. Mas perde muito também. E quando perde, se entende que faz parte do processo perder. Sim. É que a ordem... O Guardiola no Manchester City não ganha todas, o Ancelotti no Real Madrid não ganha todas, ganha muitas, mas não ganha todas. Esse ano ganha não e perde. Simeone No Botafogo vai ganhar e vai perder, gente. Simeone no Atlético de Madrid. A ordem e o peso das suas conquistas também diz muito, né? Ninguém lembra, e nem tem que lembrar mesmo, que o Abel perdeu 2 estaduais para os principais rivais. Perdeu um esse ano. Porque ele ganhou 2 Libertadores, ele está toda hora em Mundial, tudo isso é muito maior. O brasileiro. Por isso que a Leila é muito feliz quando ela se auto-parabeniza. Agora, a ordem que essas coisas acontecem também é importante, para você criar, né, as costas fortes. E atenção, professor Celso Zelt, porque daqui a pouco o assunto aqui no Futebol 360 será Flamengo. Flamengo e Bayern de Munique. Pois é, família palmeirense, a mídia discutindo aí se o Palmeiras tem condições ou não de vencer o Chelsea. Para mim tem plenas condições, pessoal, por que não? Primeiro que o Chelsea não é mais aquela potência mundial no futebol, né? A gente já viu, né? O cara aí perderam para o Flamengo passou por cima e olha que o Flamengo não vem bem. Então, não vejo nem um bicho papão. É jogo difícil, é jogo complicado, é um jogo que todo mundo sabe que não é fácil. Até porque não esteja pensando que o Chelsea vai ser aquele mesmo Chelsea que jogou contra o Flamengo, né? Isso aí é um ponto. Mas o Palmeiras eu acho que vem bem. Acho que o Palmeiras tem tudo para ir uma semifinal de Mundial de Clubes que, pessoal, para mim já é um feito o Palmeiras tá nas quartas, né? Eu acho que nesse novo formato aí, um time chegar com as quartas de final de Mundial de Clubes já é um feito. Poucos times brasileiros vão conseguir esse feito. Anote aí, né? Qual período vai ser quebrado esse tabu aí, né? É um grande feito. O torcedor palmeirense está feliz, o torcedor palmeirense está confiante. Apesar de contra o Chelsea não vai ter aquela dupla de zaga que a gente está acostumado, né? Que é Murilo e Gustavo Gomes. Mas infelizmente, pessoal, um se lesionou, foi expulso, né? Mas eu acho que quem entrar ali vai dar conta do recado. O Palmeiras tem um elenco qualificado justamente para isso. Na hora que precisar, os caras entrar e dar conta do recado. Isso aí é um fato, né? Então, pessoal, vamos aguardar aí que o Palmeiras vai fazer sim uma grande exibição contra o Chelsea, um grande resultado e sair com a classificação para a semifinal, que seria aí já um feito gigantesco. Um feito gigantesco, né? Para deixar todo mundo, os rivais, os antes, preocupados, né? Com raiva, porque o Palmeiras chegar nessa posição não vai ser para qualquer um.
Infelizmente, né, inclusive a Abel até comentou aí nos bastidores, né, que Paulinho, tudo indica que realmente vai passar por outro procedimento cirúrgico. Pessoal, Paulinho, ok, é aquele jogador que a gente esperava que nesse Mundial de Clube ele estivesse voando, estivesse jogando o fino da bola, né, até porque ele chegou para fazer a diferença. Pessoal, e a gente sabe, o cara tem qualidade, o cara joga bem, o cara finaliza bem, é participativo, é coletivo, ele defende bem. Então é um cara quase perfeito. Infelizmente chegou no Palmeiras, chegou lesionado. O torcedor esperava que ele se recuperasse a tempo, né, de estar nesse Mundial voando. Infelizmente não tá. Você percebe, né? Mesmo o cara estando ali, vou botar lá, ele tá no máximo 20%, né? O cara entra e faz a diferença. O cara joga 25 minutos e consegue colocar o Palmeiras nas quartas de final do Mundial de Clubes, né? Felizmente ele vai passar por outro procedimento cirúrgico. Eu creio que o Palmeiras não vai contar com ele na Libertadores e nem Copa do Brasil. Mas eu acho que não é para desespero. Acho que o Palmeiras tem jogadores ali qualificados. Ok, não vai ter Estevão, é um fato, né? Aí se fala que o Palmeiras pode ir no mercado, né? Trazer alguns jogadores ali para substituir Estevão, né? Mas o torcedor tá animado. O Palmeiras tá empolgado. O pessoal agora é jogar com alegria, jogar sem aquele peso, né? Até porque o Palmeiras já foi aonde deveria ir, nas quartas de final de Mundial de Clube. Isso aí já é fantástico, né? Para mim já é de uma grandeza absurda. Sei que você que não é palmeirense deve estar se mordendo porque o Palmeiras foi, mas felizmente vocês vão ter que aguentar, vão ter que engolir o choro calado, né? Porque o Palmeiras tá assim nas quartas de final, vai enfrentar o Chelsea e podendo ir para uma semifinal que aí é para deixar os rivais indignados, preocupados, revoltados, com raiva, né? Mas Palmeiras é Palmeiras e não duvide do Verdão na semifinal, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.